Bem, foi pedido para falar sobre a campanha salarial, né, de 2022. Acho que a primeira parte que eu queria abordar é para a gente nivelar o conhecimento, as informações sobre as perdas salariais, né? Então, a campanha salarial tem que brigar pela recomposição dessas perdas. Se a gente for pegar a maioria dos servidores públicos federais, civil, né, apenas civil, o último reajuste foi em janeiro de 2017, portanto, faz 5 anos. E os outros 20%, no qual a Receita Federal, o Banco Central, do qual eu faço parte, recebeu um reajuste até 2019, certo? O IPCA acumulado, a inflação acumulada oficial de 2017 para cá, já chega a 28%. Nós temos uma ferramenta no Sinal que a gente chama de corrosômetro. E ela, na realidade, ela pega um patamar mais elevado que nós tivemos, em média, porque existe muita diferença na questão de reestruturações e outras questões que envolveram algumas carreiras, mas, na média, o nosso patamar mais elevado foi em julho de 2010, quando, ainda no governo Lula, teve aquele reajuste de 3 vezes. Se a gente pegar aquele patamar para hoje, a diferença para os servidores, para a grande maioria, 80% dos servidores civis, chega à casa dos 54%. Tá? Evidentemente que esse acumulado é a coisa mais difícil de você depois brigar por uma reposição. Por isso que é importante, todo ano, ter a campanha salarial para recompor aquele índice, por menor que seja, para que não acumule e depois fique esse número exorbitante que depois nenhum governo vai conceder um reajuste tão elevado. Mas a gente pode também pegar outra referência, que é do próprio governo Bolsonaro, e cobrar essa conta dele. Né? Cobrar a conta de que, pelo menos, ele devolva o poder aquisitivo dos servidores quando ele pegou em janeiro de 2019. E esse índice já dá perto dos 20%. A inflação de 2019, 20 e 21 acumula 20%. Aí a gente pode perguntar por que tem tanta perda, se existe, inclusive, uma proteção na Constituição para o reajuste, para uma revisão anual. Não existe no artigo 37 a previsão de uma revisão. Essa previsão ela não é um mandato, não é obrigatório. Há, inclusive, um entendimento do STF que, quando não for possível o Poder Executivo conceder esse reajuste, que ele apenas justifique a falta de recursos para fazer essa recomposição. Quer dizer, é uma união aí do Poder Executivo, do Legislativo, que não faz nenhuma campanha de briga ali na questão do orçamento, né? E também do Poder Judiciário contra os servidores públicos. Agora nós temos que atentar para uma outra questão, que eu coloquei aqui numa apresentação que foi já disponibilizada para vocês no link lá do portal do Fórum. Por que o reajuste agora em 2022 é tão importante? Nós temos que levar em consideração algumas mudanças na legislação que o próprio governo Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, promoveram na legislação e na Constituição. A gente começa com a Lei Complementar 173 de 2020, de maio de 2020, que foi a de combate da pandemia, de enfrentamento da pandemia. De cara, ele colocou logo um congelamento para os anos de 2020 e 2021. Essa seria a contrapartida. Naquela época, houve até ameaça de redução salarial, algo que já está no projeto das PEC 186, que já virou emenda à Constituição 109, e na PEC 188, né, a redução salarial. Bem, houve também uma outra lei do ano passado, uma lei complementar, 178, que ela trata de um programa de acompanhamento e transparência fiscal e um plano de promoção do equilíbrio fiscal. Ela vem e redobra muitas medidas de reforço à responsabilidade fiscal. Imagina quem é que tem que pagar a conta. De novo, os servidores públicos, né? E aí de todos os poderes, seja federal, seja de nível estadual, seja de nível municipal. Tá? Uma outra questão, que foi a Emenda Constitucional 109, que era aquela PEC emergencial. Ela introduziu novos gatilhos, né, reduzindo ainda mais a questão do teto de gastos, né, antecipando
a teto de gasto, passou a ter um degrau inferior, não precisa mais chegar nos 100%. Se as despesas da União chegar a 95%, ela já vai atingir, já vai disparar esses gatilhos que veda concurso, promoção, aumento de reajuste, tudo isso. Né? E existe uma previsão da instituição fiscal independente, do Senado Federal, que as despesas já devem chegar a esse índice de 95% já em 2025. E pode permanecer assim por longos 15 anos. E aí fica vedada a qualquer reajuste para o serviço público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, ela também traz diversos gatilhos, né? Diversas restrições. Por exemplo, o percentual da receita corrente líquida que pode ser destinada na União e nos estados e no município para a despesa com o pessoal. E ela foi também recentemente alterada nessa lei lá de combate ao enfrentamento da Covid. Ela também teve repercussões extremamente prejudiciais para esse ano. Ela mudou o conceito do período que não pode haver reajuste no último ano de mandato, que são os últimos 180 dias, porque antes dizia o seguinte: não pode ser expedido um ato naqueles últimos 180 dias. Hoje, não pode ser em qualquer momento que faça esse impacto. Por exemplo, só para deixar bem claro, digamos que o governo decida agora conceder um reajuste para todos os servidores, mas, em função do orçamento, da restrição orçamentária, ele poderia colocar o início da vigência para agosto. Não pode mais. Com essa mudança de 2020, já não pode mais fazer isso, algo que poderia ter feito sem essa alteração que já estava previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra coisa que beneficiou, inclusive, os militares. Os militares têm reajuste esse ano, e inclusive no ano que vem, ou seja, alcança o próximo governo. Né? E essa lei também alterou essa possibilidade. Não há possibilidade de nós termos reajuste em 2023. Agora, em 2022, o governo atual, por mais que seja reeleito, que ninguém quer, ele não pode estabelecer reajuste que impacte o próximo governo. Mais um minuto, Tancredi, para finalizar. Tá? Então, conclusão em relação a essa questão de reajuste. Se não houver reposição das perdas inflacionárias em 2022 ainda, os salários nominais eles continuarão congelados. E o valor real, evidentemente, cada vez menor por causa da inflação. Até, no mínimo, janeiro de 2024, tá? Em função do que eu falei dessa lei complementar. Além disso, em função da emenda constitucional 109, da redução do patamar do teto de gastos, né, a gente pode ficar por longo período também ainda sem reajuste. Então, o foco é arrancar agora o reajuste, e nós temos um prazo, em função das eleições, para finalizar, até o dia 4 de abril. Depois disso, tem uma outra complicação, e nós temos a contagem dos 6 últimos meses sem possibilidade de qualquer reajuste. Ontem nós lançamos aí uma grande mobilização, uma tentativa, pelo menos, né? 40 entidades participaram do ato de protesto ontem, entidades como Fonacat, Fonacef e diversas entidades representativas de várias categorias. E, assim, o grande debate que houve, que eu participei tanto do Fonacat e do Fonacef, é qual o índice colocar, ainda mais considerando todas essas observações que a Silvia fez, que é o nosso grande dilema, né? Nós estamos numa situação de pandemia, com várias restrições, e a gente não consegue, inclusive, nem se mobilizar, né? A mobilização de rua é muito baixa. Então, como pressionar o governo? Bem, aí nós fizemos uma análise e chegamos até esses índices que eu trouxe para vocês. Nós fizemos questão de que, por exemplo, lá no Fonacef, reafirmar o registro de que as perdas elas são de 53%. Evidentemente que não é isso que a gente vai pedir. O que nós estamos trabalhando junto ao governo, às entidades, é pedir um aumento emergencial. Aí que se diferencia o Fonacat e o Fonacef. O Fonacat está indo pela
para iniciar o diálogo, evidentemente que sabe que não vai acontecer isso, esse índice que eu coloquei, que é a inflação de 2017 para cá, que é o 28%. Já o próprio Fonasef está partindo da inflação dos 20%, né, 19,99%, do governo Bolsonaro, jogando assim, essa aqui a responsabilidade é sua. Então, e o que é que acontece? O governo fez uma previsão de menos de 2 bilhões para reajuste. Essa previsão ela não está carimbada no orçamento, não está dizendo é para a Polícia Federal, mas politicamente sim, todo mundo sabe, todo mundo acompanhou a fala do próprio presidente, do ministro, do líder do governo, no sentido de que vai equacionar a justa e necessária correção dos colegas das polícias, né? Mas, então, o índice, esse valor é irrisório, não contempla nem 10% do pleito que as entidades estão fazendo. Então, é uma dificuldade. Uma das soluções é adiar o início da vigência, colocar para abril, para maio, para junho, porque um aumento de 2% já pode ser dobrado, né, se a gente pegar a metade do ano, tá certo? Então, só queria dar esse complemento em função das análises em cima desses índices que eu fiz a exposição, que os próprios fóruns nacionais estão fazendo. E aí a pergunta que a gente deixa aqui para o debate é quais são os próximos passos que a gente deve seguir e qual o papel que o fórum pode desempenhar. Assim como foi extremamente importante e relevante a nossa participação em Brasília, aqui no estado do Ceará, lá no combate da PEC 32. É isso aí, obrigado, gente. Obrigado aí, Vital.